Olá, eu sou Luciane Raposo e sou Literatura para a Vida. Hoje eu quero, da cadeira herdada da minha avó, refletir com vocês sobre o que Machado de Assis ainda tem a nos dizer em A Mão e a Luva. Esse é um romance da primeira fase do Machado. Vocês sabem que ele é um dos meus autores favoritos da vida, se não for o favorito. E Machado tem a obra dele dividida em duas partes. A primeira parte é mais inspirada pelo romantismo da época, pela busca de uma identidade que ele ainda não construiu. Lembrando que Machado é neto de pessoas escravizadas, nasceu no Morro do Livramento. Machado teve uma infância muito difícil, né? Primeiro ele perdeu o pai, primeiro ele perdeu a mãe, depois ele perdeu o pai. Teve que ajudar a madrasta a vender doces, a fazer uma série de coisas para sobreviver. Não há registros que ele tenha frequentado uma escola regular. E Machado, ao longo da vida, ele foi construindo o seu trabalho, construindo o seu ofício. Ele foi funcionário público também. E ele foi construindo uma carreira que se consagrou na segunda parte do ofício dele como escritor, mas que muitas vezes ele já apresentava ideias e concepções muito interessantes já na fase anterior. A Mão e a Luva é o segundo livro dele publicado e é um livro que geralmente é mal interpretado, digamos assim. Como está na chamada fase romântica, é um livro que parece uma história de amor, mas é uma história de amor sobre o amor a si mesmo, sobre o amor aos próprios sonhos, sobre o amor aos próprios desejos, sobre o amor àquilo que se persegue ao longo da vida, é sobre o que nós queremos mesmo na vida. A Mão e a Luva é um livro que trata do caráter humano, como Machado gostava tanto, com uma linguagem extremamente sofisticada. Inclusive, eu adoro a ideia de reler livros que foram publicados até os anos 1990 no Brasil. Embora a ortografia tenha mudado, não deveria, mas mudou. A escrita é muito melhor, a publicação é muito melhor, são livros que duram, são livros que têm suplemento de leitura, porque hoje em dia parece um grande pecado você colocar um adolescente para responder um questionário e ele não sabe responder nem o caminho da casa dele. Também tem texto de apoio, tem reflexões sobre a vida e obra, tem uma série de coisas, são edições maravilhosas. A editora Ática fazia trabalhos belíssimos. Então, eu adoro os livros que foram publicados no Brasil até os anos 1970, não, até os anos 1990, início dos anos 1990. É como se o português daquela época fosse mais bonito, mais sofisticado, mais elegante, mais reflexivo. E olha que o que aconteceu foi só a retirada de alguns acentos, trocas de algumas palavras, algumas coisas assim. Mas nós estamos extremamente empobrecidos com essa efabulação moderna, em que os livros brasileiros, eles precisam ter, assim, uma temática interessantíssima, precisam ter um enredo extraordinário, mesmo que seja um enredo capenga, mesmo que as capas sejam horríveis, porque algumas capas de romances brasileiros hoje em dia são horrorosas, sim. A gente não compra o livro pela capa, mas a capa faz parte. Então, quando eu releio livros que foram publicados no Brasil até o início dos anos 1990, mais ou menos, eu acho maravilhoso. E não deveríamos empobrecer o nosso idioma em busca de romances esquisitos para causar e para termos prêmios, sei lá de quê. Mas voltando a Machado, a história da Guiomar, que é órfã, que acaba sendo adotada, entre aspas, pela madrinha dela, que é a baronesa, que também perdeu uma filha. É a história de uma moça que ama não só com o coração, ama com a cabeça também. A Guiomar é muitas vezes tratada como uma pessoa fria, como uma mulher ambiciosa, inclusive o Luiz Alves, ele reconhece isso num ponto muito importante do livro, numa virada da história. Mas a Guiomar é alguém que ama segundo aquilo que ela acredita, segundo aquilo que ela sonha. O Estevão, por exemplo, que é o primeiro namorado dela,
Ele é alguém que simplesmente, deixa eu ver se eu encontro aqui, ele é alguém que simplesmente ele vai em busca daquilo que, como é que eu vou dizer? É alguém que sonha demais, que acredita no poder dos sonhos, mas só dos sonhos, não de correr atrás dos sonhos. Então ele passa o livro inteiro em busca de acreditar que Guiomar vai amá-lo, porque ele é fofinho, porque ele a ama. Inclusive tem uma parte do livro que ele diz que acreditou que iria vencê-la pela piedade, iria vencê-la pelo sentimentalismo, porque ela iria pagar a ele todo o sofrimento que ele teria. É como as pessoas nos dias de hoje que esperam que o outro retorne aquilo que muitas vezes eles nem querem dar. Então, o Estevão é aquela pessoa tíbia, aquela pessoa fraca, mas que acredita que a estrela vai brilhar e aí ele vai ter uma chance. Correr atrás mesmo ele não quer. Tem uma cena em que ele atira um livro de direito no chão e o que acontece? Ele simplesmente ele quer ler um livro de manhã e pega o livro na estante do outro e vai ler. Ele também é advogado. Ele joga o livro no chão, porque ele quer é curtir a vida. Então o Estevão é muito característico dos dias de hoje, aquela pessoa muito fofa, aquela pessoa muito simpática, aquela pessoa muito gentil, aquela pessoa que todo mundo acha maravilhosa. Ai, mas é tão legal, é porque é muito sensível, é porque é muito meigo, porque é muito... Será? Ou será que é alguém que está sempre justificando as suas ações a partir das circunstâncias da vida? Ah, eu não leio um livro porque não tenho um livro. Às vezes você tem um livro, às vezes outra pessoa tem um livro. Ah, não faço isso porque eu não tenho tempo. Eu farei isso quando eu tiver aquilo. Eu farei isso quando a boa estrela da minha vida me conduzir aos caminhos. Então, A Mão é a Luva é um livro que trata de ambições, sim. O Luiz Alves é ambicioso, ele é extremamente racional e ele é muito mal visto por conta disso numa sociedade como a de hoje, que se você tem a ambição de crescer, de mudar de vida de forma honesta, se você tem a ambição de ser um pouco mais, você é taxado de determinadas formas bastante equivocadas. Parece que o fracasso se tornou um esporte nacional, porque bater no ombro do outro é fofinho, dizer, ah, é assim mesmo, a vida é desse jeito mesmo. Será? Então aqui tem um trecho do Estevão que é muito interessante. Luiz Alves acaba de se tornar deputado, ele correu atrás, ele se formou, ele estava correndo atrás de tudo que ele acredita. E aí estava Luiz Alves deputado, e enfim dar a sua demão no fabrico das leis. Estevão foi o primeiro que felicitou, era o antigo companheiro dos bancos da academia. Tanto mais do que os outros, devia aplaudir aquela boa fortuna que foi procurada pelo Luiz Alves. Não lhe escondeu, entretanto, a inveja que ela lhe metia. Deputado, suspirou ele. Eu também podia ser deputado. Estevão dizia isto como uma criança deseja o dish. O dish é um brinquedo, um objeto pequeno usado para brincadeiras, que vê no colo de outra criança, nada mais. Eram os seus sonhos de outrora que renasciam, tais quais eram, inconsistentes, vagos, prestes a dissipar-se com o primeiro raio da manhã. Então aqui a gente tem o Estevão, que sempre acredita que ele precisa da boa sorte e que as pessoas obrigatoriamente têm que amá-lo, porque ele tem grandes sentimentos. Mas esses sentimentos não levam a nada, na verdade são emoções. Emoções e sentimentos são coisas diferentes. O sentimento é uma coisa que faz você mover-se, a emoção é algo passageiro. Nós temos o Luiz Alves, que admite que é sim ambicioso, tanto que quando ele diz que ama a Guiomar, já tudo no monte de spoiler, tá, gente? Mas o livro vale a pena. Quando ele diz que ele ama a Guiomar, é um amor em que ele reconhece que ela também tem uma ambição de subir, tem a ambição de crescer. A Guiomar tem um trecho aqui no livro em que ela diz que ela é capaz de amar sim, mas é que ela quer amar no meio de uma vida significativa. Sua natureza exigia e amava essas flores do coração, mas não havia esperar que as fosse colher em sítios agrestes e nus.
nem nos ramos do arbusto modesto plantado em frente de janela rústica. E a Guiomar nasceu em um meio bastante humilde. Ela queria as belas e viçosas, mas em vasos de Sèvres, posto sobre móvel raro, entre duas janelas urbanas, flanqueado o dito vaso e as ditas flores pelas cortinas de caxemira que deviam arrastar as pontas na alcatifa do chão. Podia dar-lhe Luiz Alves este gênero de amor? Podia. Ela sentiu que podia. As suas ambições tinham se adivinhado desde que a intimidade as reuniu. O proceder de Luiz Alves, sóbrio, direto, resoluto, sem desfalecimentos nem demasias ociosas, fazia perceber à moça que lhe nascera para vencer e que a sua ambição tinha verdadeiramente asas, ao mesmo tempo que as tinha ou parecia tê-las o coração. E aqui é um comentário também do autor sobre o Jorge, que é o sobrinho da baronesa, que também achou interessante casar com ela. Primeiro para não dividir a herança e depois porque ela era uma mulher belíssima. Jorge lhe dera a vida vegetativa, Estevão a vida sentimental. Em Luís via ela combinadas as afeições domésticas com o ruído exterior. Então, muitas vezes nós acreditamos no Brasil, com essa cultura do sentimentalismo exacerbado, nós acreditamos que os romances precisam tratar só daquelas histórias tenebrosas em que no final o mocinho descobre que ele é uma pessoa interessante e que ele está totalmente enganado, que ele se regenerou. Mas romances como A Mão e a Luva nos ensinam sobre o proceder. A Guiomar procede como uma moça do século XIX e tem muito a nos ensinar sobre isso, sobre uma postura adequada que uma mulher precisa ter, um homem precisa ter, mesmo quando eles começam a se relacionar. A Guiomar é alguém que se respeita, a Guiomar é alguém que preza a relação com a madrinha, que tem afeto, tem interesses particulares também. Mas é alguém que procura construir a sua vida a partir daquilo que ela deseja. Embora seja uma mulher do século XIX, então alguém que não tinha muita independência socioeconômica, é alguém que busca realizar. E ao final do livro, e vai o último spoiler, né, ela casa com Luiz Alves, porque eles acreditam um no outro. Ele mesmo diz que ele se fia também nela. Então, quando a gente fala em A Mão e a Luva, não é um romance no sentido daqueles romances melosos, mas é o amor de uma forma mais sensata, mais correta, mais adequada. Porque a paixão dura só 2 anos, né? Neurologicamente falando, a gente pode afirmar isso. Mas o amor é para sempre. E esses personagens, tanto a Guiomar quanto o Luiz Alves, eles se apaixonam pela ideia, principalmente, de identificar no outro os mesmos valores e de construírem uma vida significativa a partir disso. E o contraponto do Estevão, que é sempre muito criança, está sempre em busca de uma grande virada, de Jorge, que está sempre vegetando quando poderia aproveitar tanto a herança familiar quanto o apoio da tia, né, que era baronesa, para construir algo. O Jorge é considerado até um personagem que tudo para ele é muito contido, é muito escrupuloso, é muito rígido, e a gente vê muito nos dias de hoje. Pessoas que não podem discordar das outras porque o que os outros vão pensar? Não quis dizer. Às vezes você precisa pontuar com toda a educação. Então, ter escrúpulos e sofrer de escrúpulos são coisas diferentes. Quando você é alguém que tem pavor da opinião pública, talvez você precise rever os seus conceitos. E acima de tudo, este livro, que eu já falei, né, que foi presente da minha mãe, ele tem também um bilhetinho da minha amiga Milena, eu emprestei esse livro a ela em 2022, porque queria provar que A Mão e a Luva é mais do que um romance. É Machado, desde o início, refletindo sobre o ser humano, utilizando como pano de fundo, talvez, que seria uma história romântica? Seria, mas uma história que nos ensina sobre como um homem e uma mulher devem proceder, quais os valores que nós precisamos eleger e, acima de tudo, que o amor também é como uma mão e uma luva, precisam se encaixar. Seja o amor romântico, seja o amor
profissional, seja o amor intelectual, seja o amor fraterno, seja o amor religioso. Nós precisamos nos identificar com aquilo que amamos, senão essa é uma paixão. Então, identificar-se com a leitura de um livro, identificar-se com a literatura, identificar-se com personagens capazes de inspirar nossas vidas é mais do que passar tempo, é transformar a nossa forma de viver. E isso também é literatura para a vida.